Teacher, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a qualidade e a quantidade de inglês que você está usando com seus alunos de nível básico. Eu sou o professor José Luiz, mentor de professores de inglês. Te peço que se inscreva nesse canal. Se você gostar desse conteúdo, deixa aquele like. Eu quero utilizar os meus 33 anos de experiência como teacher trainer e também professor de inglês para te ajudar aqui no YouTube. Vamos lá, então, falar de um assunto que é realmente um erro muito recorrente de professores de inglês, principalmente aqueles no começo de carreira. Na verdade, são dois erros. Um deles é o professor chamado professor Echo, Teacher Echo, porque tudo que o aluno fala, ele ecoa. O aluno fala, ele faz uma pergunta para o professor faz uma pergunta para ele. Where do you live? Ele responde, I live in São Paulo. Aí o professor responde, I live in São Paulo. Isso denota uma insegurança por parte do professor. Geralmente, no início, o professor quer preencher, sabe quando você quer preencher espaços, né? Você está inseguro, geralmente o professor é inseguro nesse nível, né, de início de carreira, então ele começa a preencher espaços fazendo eco. Tá? Isso fica muito desagradável, principalmente se isso é uma coisa recorrente, né, muito frequente. Então, você tem que atentar para isso. Outra coisa é o professor matraca, ou seja, aquele que... Imagina você com um grupo, imagina você estudando inglês, tá? Pela primeira vez. Você vai para um grupo, uma escola de inglês, senta numa sala com mais alunos, e o professor abre a boca, começa a fazer um discurso em inglês. Hoje olha, eu estou aqui me apresentando para vocês, eu sou o professor, tudo em inglês, eu sou o professor tal, nós vamos começar essa aula então, vou mostrar para vocês a metodologia do curso, tudo em inglês. Aí você me pergunta, ué, mas o professor não pode utilizar inglês na sala de aula? Pode e tem que, principalmente se esse professor trabalha numa escola onde existe uma metodologia, existe uma coordenação pedagógica, onde a filosofia de ensino dessa escola é inglês por inglês, toda aula em inglês. Porém, a boa notícia é que você pode dosar isso. Provavelmente o seu coordenador pedagógico não vai examinar parte por parte da sua aula para saber se você está falando mais ou menos, desde que você faça o trabalho direitinho. O que é fazer o trabalho direitinho? Você aliar ao seu falar o que a gente chama de body language, ou seja, você utilizar gestuais, você utilizar visuais, se você tiver, né, de repente, um sistema de quadro interativo, trazer bastante impacto visual para esse aluno, aonde através do seu falar você sincronize através de uma fala ritmada, mas uma fala assertiva, cirúrgica, uma fala que tenha um objetivo, tá? E o objetivo não seja entupir as orelhas do aluno com o inglês que ele não vai entender. E aí o que acontece? Como consequência, esse aluno vai sair da sala de aula, vão perguntar para ele o que você entendeu nessa aula. Eu entendi nada. O professor fala super correndo e ele pode até voltar para uma aula, para uma outra, se acostumar, mas você corre o risco de perder esse aluno logo na largada. Então, menos é mais quando a gente fala de aluno iniciante de inglês. Aluno iniciante é como se fosse uma criancinha que você tem que pegar no colo com muito cuidado, né? E melhor do que você falar, agora, students, agora, now I'm going to open the box, I'm going to show you, students, look here, ok? Gestual, você faça com que seu aluno entenda as suas instruções de uma maneira muito mais direcionada, muito mais assertiva. Fica por aqui, então, esse conselho, que gostaria muito que você comentasse aqui no campo de comentários o que você acha disso e coloca para mim quais são as maiores dificuldades que você enfrenta hoje nas suas salas de aula. Vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande abraço, bye bye.